Opa, tudo bem, gente? Então, nesse nosso vídeo de hoje eu vou falar sobre os 7 tipos tradicionais de fissuras. Por que tradicionais? São aquelas que aparecem com maior facilidade quando você vai fazer qualquer análise estrutural. Então, gosta desse tipo de conteúdo? Acompanhe a gente até o final e vá vendo como você vai identificar quais são elas para poder melhorar o seu laudo estrutural ou melhorar o conhecimento nessa área. Meu nome é Vinícius Ornelas, se inscreva aqui para que você vá aprendendo essas questões cada vez mais. E sou engenheiro civil, espero vocês no nosso conteúdo, gente. Vamos lá. A primeira, o editor vai sempre colocando aqui, né? É essa que vocês estão vendo aí na tela, que é a fissura de retração. Ela, já digo de cara, que não é estrutural. De todas essas aqui, é a única que não é estrutural. Então, não corre risco. Então, o que acontece? Ela tem a sua origem na retração da argamassa, quando tem muito cimento na sua composição. Se ela tem muito cimento, acontece isso. Ela faz a retração e acontece exatamente isso que vocês devem estar vendo até esse momento na nossa tela. Volta para mim, editor. Agora vamos para o nosso próximo tipo. O próximo tipo é a fissura horizontal próxima à viga. O que acontece? Primeira coisa, editor, coloca aqui na tela inteira aqui a foto para o pessoal ver. Esse tipo de fissura, como vocês podem ver, tem a sua origem porque a laje acima dessa viga se movimentou. Como essa laje se movimentou, ela faz exatamente essas questões aí no fundo da viga, demonstrando que o problema não está na viga, está na laje. E isso aí tem a causa, geralmente, por questões de temperatura. Então, uma laje que fica o dia todo exposta ao sol, ou então em ambientes frios, que você tem a variação brusca de temperatura, é a movimentação da laje como um todo. E aí, editor, volta aqui para mim, você vai ter esse tipo de efeito por questões ambientais para fazer essa questão. Tem algumas maneiras de consertar. Se quiserem, eu faço até um vídeo específico mostrando como evitar cada tipo de fissuras dessas. É só escrever aqui nos comentários, que aí eu vou saber que você quer que eu fale sobre isso, gente. Vamos ao próximo. A próxima, como vocês podem ver, editor, bota aqui mais uma vez, a fissura em laje. O que acontece? Nessas situações, a laje sofreu uma flecha muito grande, ou seja, excessiva. Ou então, houve alguma sobrecarga, que pode ser um móvel pesado ou aquelas incríveis piscinas de plástico na época do verão que todo mundo acha que não vai pesar, mas coloca na laje de cobertura. Olha que incrível! Aí eles pensam, a água que está lá em cima não tem peso nenhum, pode ficar pulando, pode ficar correndo, jogando futebol, fazendo o que for. Nada vai acontecer? Uma estrutura garante? Não. Acontece exatamente isso ao qual vocês estão vendo nesse momento aí na foto. E aí, sim, já é uma fissura estrutural ao qual tem que ser tratado o quanto antes. Volta aqui para mim. Se você não fizer isso, como você tem flechas excessivas e também tem deformações, você pode deformar inclusive a viga, vai causar um tombamento na viga e aí toda a sua estrutura pode vir ao colapso por causa daquela simples piscina de plástico de 2.000 litros que você colocou no topo da laje, lá do último andar, por exemplo. Ou então um móvel pesadíssimo. Não faça isso. E se você ver outras pessoas fazendo isso, se tiver intimidade com a pessoa, aconselhe ela não fazer isso. Agora vamos aqui à nossa próxima fissura. A próxima fissura, coloca mais uma vez aí na tela, editor. É a fissura inclinada, geralmente em paredes,
que ela acontece. Tem a grande possibilidade de ser o nosso famoso, como eu já falei aqui em nosso canal em diversos vídeos, recalque diferencial de fundação, mas também pode ser momento na laje. Momento na laje que pode ser ocasionado também do nosso fissura anterior, que eu acabei de falar. Ela iniciou daquele jeito, se agravou para esse. Então aqui, mais uma vez, está mostrando que você tem que fazer o conserto quanto antes. Volta aqui para mim, editor. Com isso, você vai ver que toda a parte estrutural não pode ser negligenciada, nem após a construção, porque nós lidamos com vidas o tempo todo. Vamos ajudar a proteger essas vidas, gente? Vamos agora aqui ao momento que você vai ajudar o canal dando aquele like, se eu estou de verdade conseguindo trazer informações importantíssimas para que você vá se atentando nas questões de laudo ou até mesmo na vivência de poder chegar e ver essa fissura que eu estou vendo aqui. Ela é preocupante? Não é? O que está acontecendo? Você consegue ver com isso tudo através das informações que eu estou trazendo, não é mesmo? Posso contar com aquele like de confiança seu? Espero que sim, hein? O nosso próximo, editor, coloca mais uma vez aí, é a fissura horizontal próxima ao solo. Se ela está próxima ao solo, então quer dizer que meus problemas estão aonde? Na fundação. Então o que pode ter acontecido? Movimentação do meu solo, ou simplesmente a umidade por capilaridade. Quando eu falo movimentação desse solo, pode ser, por exemplo, uma viga baldrame que se deformou e aí houve a movimentação, ou simplesmente próximo de ruas muito movimentadas, com alto tráfego de veículos, e houve aquela movimentação da terra, por causa dessas trepidações. Volta aqui para mim, você vai ver que com isso as coisas podem fugir um pouco do seu controle. Nesse caso aqui, é um pouco mais complexo para poder consertar, mas tem solução. Mais uma vez eu vou falar. Quer que eu faça um vídeo de como evitar cada tipo de fissura dessas, ou até mesmo consertar? Coloque aqui no comentário para me saber. Isso é muito importante para mim, hein? Ver o que de fato vocês querem. Esse canal eu faço com vocês para poder ver essa questão. Vamos lá, próxima fissura. Nosso próximo fissura é a fissura de amarração. Vamos lá, editor, coloca aqui na tela. Como vocês estão vendo, ela é originada pelo simples erro de amarração do tijolo de vedação com a ligação com a estrutura. Aquela interação tijolo-estrutura, geralmente nós colocamos uma tela soldada para poder evitar esse tipo de situação, mas a maioria dos pedreiros, aqueles que eu sempre digo que nós temos que combater, os que têm 20 anos, 30 anos de mercado e nunca deu problema, porque a casa ainda está de pé, mas está cheia de defeitos. Esse é um dos efeitos graves que eles fazem. Volta aqui para mim. Acontece isso por causa da trepidação e variação térmica, ou seja, a estrutura se movimentou, então ela se movimentou, do lado dela tem o tijolo, então ele racha o mais frágil, que é o tijolo. Como ele não está bem amarrado a esse pilar, ele não evita essas questões de movimentação. O mesmo acontece com a variação de temperatura, o mesmo fenômeno que acontece. Aí no caso é o inverso, é o tijolo que está se estufando e encolhendo, estufando e encolhendo, estufando até pressionar aqui o nosso pilar, que também está estufando e encolhendo, mas uma sintonia mais lenta, porque a resistência dos materiais nos mostra essa questão. Vamos aqui agora ao nosso próximo tipo de fissura, gente. O nosso próximo tipo é a fissura de aberturas. Essa é a mais fácil de enxergarmos. Coloca aqui a foto. Como vocês podem ver, ela é simplesmente originada pela falta de verga ou contraverga
nas aberturas de portas e janelas. Lembrando que a verga e contra-verga é aquela mini vigota, volta aqui para mim, que você coloca na parte superior da porta e superior e inferior da janela, porque você tem o peso próprio do tijolo que tenta jogar para baixo essa carga, só que ali ele não tem como apoiar. Você tem um buraco, você tem uma abertura. Então você tem que criar essa vigota para criar uma resistência, jogar essas cargas para as laterais e dali elas darem continuidade. Como elas estão na vertical e jogam para o lado, ela fissura diagonalmente ali por causa disso. É a direção do efeito que está acontecendo. Se você colocar uma verga e contra-verga, vai evitar esse tipo de questão. Não adianta colocar, eu tenho uma janela de, sei lá, 1 metro por 1 metro, vou fazer uma verga de 1,05. Não vai adiantar de nada. Tem que ter pelo menos de 5, se eu não me engano, de 5 a 10 centímetros além da abertura. Eu coloco 15 de cada lado, além da abertura, para você poder evitar de fato essa questão. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. E vamos lá, gente! Se inscrevam aqui se eu conseguir passar aquela informação relevante para você. E vejo vocês no nosso próximo vídeo, gente. Tchau!